Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre as exportações de carne de frango do Brasil para os países da Liga Árabe. E quem vai trazer mais detalhes sobre esse assunto aqui para a gente é o secretário-geral da Câmara de Comércio Brasil-Árabe, que é o Tamer Mansur. Seja muito bem-vindo, Tamer. Olá, boa tarde. Obrigado, Letícia. Feliz ano novo para você e para todos que estão nos escutando. Muito obrigada, Tamer. A gente tem um levantamento aqui feito por vocês da Câmara. A carne de frango foi o segundo produto do agronegócio brasileiro que foi mais demandado pelos países da Liga Árabe, mas ainda assim houve uma queda no consumo em 2020, no comparativo com 2019, de cerca de 17%. Tamer, o que pesou para essa queda? Quais foram os fatores que pesaram para essa redução? Bom, eu entendo inicialmente que a queda houve também das exportações em gerais, de carne de frango do Brasil para o mundo. Houve uma queda de 14,4% das exportações brasileiras de frango para o mundo, e a queda para os árabes foi maior, sim, de 17,2%. Assim, quando a gente observa os países que houveram bastante queda, vai se ver Saudita, houve uma queda dentro do Emirados Árabes, que houve uma queda de 25%, Iraque houve uma queda de 40%. Não me preocupa muito a situação na Arábia Saudita e Emirados, porque eu acredito que o efeito pandemia afetou bastante as compras durante o ano passado. Tivemos bastante atrabalhados, bastante coisas, especialmente nos Emirados, por exemplo, que depende muito do turismo. Arábia Saudita, que é um tipo de turismo também, que é um turismo que permite décimos aí visitar a peregrinação e as orações deles, e isso tudo não aconteceu. Então, essa queda, para mim, ela é uma queda natural causada pela pandemia. Observando um pouco mais em relação a outros países como Oman, Sultanato do Oman e a própria Arábia Saudita, também nós estamos observando nos últimos 2, 3 anos uma subida um aumento nacional desses países de produção de frango. Então, nós estamos monitorando em relação a esses dois países se essa queda também vai continuar ou não. Agora, no Iraque, por exemplo, que é um mercado muito promissor para nós, é um mercado que sempre foi fiel ao Brasil, a queda houve por causa também de que eles começaram a barrar o frango brasileiro alegando questões sanitárias. Estamos tentando resolver isso, estamos trabalhando junto à Embaixada Brasileira no Iraque para tentar entender um pouco como nós podemos retomar essas exportações em seguida, e monitorando também outros que houveram aqui. Também não posso ignorar que o ano foi um ano também muito agressivo do lado da China em termos das compras de proteína. Tá certo que houve um aumento maior em termos de carne bovina e carne suína, mas a China tomou uma fatia muito considerável em termos das exportações de frango. Então, eu entendo que esses 3 fatores foram o que causaram um pouco mais da preocupação em termos dessa queda. Tamer, você comentou que o Sultanato de Omã e a Arábia Saudita estão aumentando, né, a produção local de carne de frango. A gente consegue ter uma ideia de quanto essa produção aumentou, mais ou menos, só para a gente ter uma noção de como que isso pode impactar as importações da carne de frango brasileira? Eu entendo que o aumento houve de cerca de 40%, sim. No Sultanato do Omã, eu entendo que a necessidade de que o Omã, querendo também reabastecer o mercado de outros países ao redor, como o Irã, como o Paquistão, eles levam isso muito em consideração. Na questão da Arábia Saudita, é uma visão que eles vêm trabalhando desde 2018, que eles têm uma visão até 2030 de trabalhar cada dia mais o aumento
das produções nacionais. Todos nós acompanhamos, inclusive, a notícia do início do ano da conclusão da compra da fábrica da BRF na Arábia Saudita. Então, isso tudo demonstra-se que a Arábia Saudita quer seguir aumentando suas produções locais cada dia mais. Acredito que existe um limite, né, para isso, uma vez que países como a Arábia Saudita e Sultanato do Omã, entre outros países do Golfo, não é fácil você fazer o alojamento do frango, uma vez que você tem a temperatura muito alta, uma vez que você precisa importar os insumos e as rações. Então, tudo isso vai afetar no preço final do frango. Então, eu acho que a gente vai continuar tendo equilíbrio nas nossas exportações, a gente ainda vai ter uma fatia muito grande das nossas exportações de frango para esses mercados. E, Tamer, o crescimento da produção local nesses países, durante esse período de pandemia, né, ter crescido tudo isso, né, os dois países juntos, Omã e Arábia Saudita, ter crescido em torno de 40%, foi em decorrência dessa restrição de circulação de mercadorias que a gente viu durante um certo período da pandemia, ou não? No caso da Arábia Saudita, você comentou que é um plano que vem sendo desenvolvido pelo país. Mas essa questão do fechamento de fronteiras por causa da pandemia auxiliou nessa ascensão? Certamente, você teve bastante dificuldades no início por causa de dificuldades logísticas, menciono, por causa de que houve no início do ano uma dificuldade de devolver os containers que estavam em Hong Kong, que estavam em Singapura, que estavam em Xangai, e isso causou um problema nos embarques. Né? Então, mesmo assim, eu entendo sim que esse problema de circulação incentivou mais o Sultanato do Omã a aumentar um pouco mais a produção local, uma vez que também eles levaram isso em consideração como uma oportunidade para que eles se transformem também como exportadores. Né? Como eu mencionei, eles são muito vizinhos de alguns países que têm dificuldades maiores, o Irã, por exemplo, que passou um ano muito complicado por causa dos embargos internacionais e dos Estados Unidos. Então, eles se transformaram como válvula de escape para esses países como o Irã e o Paquistão. E, Tamer, você comentou, né, então, sobre os países que tiveram as quedas mais expressivas, sobre o Iraque, que é o que mais preocupa, né, que era um mercado extremamente tradicional. Aí, por outro lado, a gente tem também alguns mercados que aumentaram o consumo durante esse ano de pandemia, que foram os mercados da Líbia, do Egito e também do Marrocos. O porquê que esses países acabaram aumentando o consumo, justamente nesse período que foi mais difícil e estão ali, né, parte da mesma região? Eu acho que o lockdown que aconteceu no Egito, ele causou um problema muito sério na produção local. O Egito é um produtor de aves, mesmo assim. Mas com o lockdown que foi mais prolongado, eles se viram, o governo, que faz uma maior parte do compras, se viu necessário aumentar as importações de frango. Então, o aumento de frango, no caso do Egito, foi um aumento pontual por causa da pandemia, mas eu acho que também uma vez que o governo preserva muito essa relação de abastecer a população, então eu acredito que isso vai continuar tendo um efeito maior durante este ano ainda. Já na Líbia, eu vejo que a estabilidade política o país começa a retomar a sua fronteira, a reabrir a sua fronteira, começa a ter uma estabilidade melhor, começa a ter uma população que estava muito fora do país, voltando ao normal e voltando para a Líbia e voltando à reconstrução. Então, isso para mim é uma retomada do mercado que estava completamente parado por causa da guerra, infelizmente, e da instabilidade política. O aumento, eu vejo um aumento razoável de 13%, mas eu espero um aumento pelo menos de 20% a 25%
das exportações de frango para a Líbia em 2021. Já Marrocos, eu digo que é uma abertura, veio nos últimos 2 anos uma abertura política muito forte, né? Marrocos está se transformando um dos países mais, digamos, mais que está dialogando bastante com o Brasil, tem muito interesse em fechar um acordo do Mercosul, um acordo de livre comércio, aumentar os investimentos. Então, tudo isso começa a mostrar impacto nas exportações agrícolas em específico. Então, Marrocos, para mim, é um aumento de 3,4%, que eu vejo que esse ano nós podemos estimar aí cerca de 10 a 15% de aumento. E, Tamer, o crescimento das importações por parte desses países que você citou, que devem continuar aumentando ainda nesse ano de 2021, aos poucos eles podem ir tomando o espaço que vai sendo deixado, então, por Omã e pela Arábia Saudita, que estão aumentando a produção local e vão deixar de importar tanto do Brasil? Certamente, eu acho que o nosso trabalho como Câmara do Comércio, como governo brasileiro, como até iniciativa privada e associações de classe, é realmente abrir novos mercados, né? Então, nós temos mercados fiéis que vai continuar trabalhando conosco para sempre. O Brasil é o maior exportador do halal do mundo, né? Então, existe uma confiança do consumidor árabe nos nossos produções, né? Nos nossos produtos, nas nossas qualidades. Então, eu não vejo assim que vai haver uma queda por causa do aumento da produção local. Eu até enxergo que essa produção local ele pode ser uma reexportação dessa produção local para outros países vizinhos, né? Como eu mencionei, por exemplo, Irã e Paquistão, entre outros, mas eu vejo sim que existiria essa fidelidade, talvez haverá uma queda, assim, eu mencionei há pouco a abertura, inclusive, da fábrica da BRF na Arábia Saudita, então demonstra que a estratégia da Arábia Saudita é realmente ter autossuficiência, ou pelo menos chegar a 60%, 70% de suficiência do que eles estão consumindo. E é certamente que esses países que eu mencionei, entre outros, que a gente pode verificar também que são mercados promissores, eu vejo muito, mercado como o mercado do Sudão, que não exportava nada do Brasil, e o ano passado exportou, tá certo que exportou pouco, né? Cerca de R$500 milhão, mas houve um aumento de 156%. Então, Sudão começa também a mostrar a cara em termos de comprar produtos de aves do Brasil. E o nosso trabalho também com esses países, eu acho que, além do frango in natura, que nós temos que investir também no frango como valor agregado, né? Então eu sempre parto para aquela parte de fala que a gente precisa muito trabalhar o frango inteiro, trabalhar o peito do frango, trabalhar o coxa, sobrecoxa, não é nenhum problema em relação a isso. Mas a gente também tem que aumentar bastante os nossos produtos industrializados, sabe? Então, com valor agregado, eu acho que a gente consegue ter um crescimento em termos de valor das exportações brasileiras. E também, para finalizar, o que a gente pode esperar agora para esse ano de 2021? A gente tem no horizonte, né, vários países iniciando, né, ou já aí em pleno andamento de campanhas de vacinação contra o coronavírus. O que a gente pode esperar de exportações desse mercado, né, dessa movimentação de exportação de carne de frango brasileira para os países da Liga Árabe? Eu não vejo muita mudança nos primeiros 3 meses, né? Não tenho essa expectativa porque alguns países ainda continuam tendo suas bordas fechadas, como a Arábia Saudita, por exemplo, e alguns outros países do Golfo. Eu vejo que a partir do mês de maio nós vamos ter um aumento, sim, das exportações, nós vamos ter uma retomada da economia, nós vamos ter uma retomada do turismo. Esses países do Golfo e Arábia Saudita, esses países começaram a vacinar muito antes do Brasil, né? A vacinação ela está sendo muito aceitável e massa
Então, eu acredito que até o mês de maio, quando tudo o rebanho, toda a população está vacinada, eu acho que a gente vai ter, sim, um aumento significativo nas nossas relações das exportações brasileiras de frango para esses países. Certo, Tamer, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia. Uma boa tarde para todos. Estivemos aqui, portanto, com o Tamer Mansur, que é secretário-geral da Câmara de Comércio Brasil-Árabe, trazendo detalhes a respeito de como foi o ano de 2020 para as exportações de carne de frango brasileira para os países da Liga Árabe. Apesar de ter havido uma queda de forma geral de 17% no faturamento com as exportações para esses países do Oriente Médio, houve alguns países mais promissores, né, que começaram a aumentar os volumes importados ainda que em tempo de pandemia. Então, países como Egito, como a Líbia e o Marrocos começaram a aumentar os volumes importados e, portanto, representam mercados muito promissores para o Brasil, ao passo que Omã e Arábia Saudita tiveram uma queda expressiva nas importações da carne de frango brasileira, em torno aí porque justamente também começaram nesse período a aumentar a produção local. Os dois países somados, segundo o Tamer Mansur, aumentaram em torno de 40% a produção de carne de frango. Há também a questão da pandemia, que atrapalhou muito o turismo nessas regiões, portanto, a circulação de pessoas diminuiu, o consumo da carne de frango também. O Tamer cita como outro fator importante para a diminuição das importações por parte dos países árabes a agressividade, das compras feitas pela China, que também, apesar de preferir a carne suína e a carne bovina, também acabaram levando uma grande fatia da carne de frango brasileira. E também essa questão da pandemia, ela vai e volta e acaba prejudicando o turismo religioso, que é muito importante nos principais países tradicionais do Oriente Médio. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você no Notícias Agrícolas.